Nós ontem entrevistamos aqui uma liderança dos chamados bombeiros voluntários, que fez uma série de citações e falou inclusive dos bombeiros militares. E agora hoje nós temos o outro lado para poder entender um serviço público extraordinariamente importante para toda a cidade do Brasil. Quem está aqui conosco, gentilmente, Coronel Luiz, que é comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Coronel, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos à sua disposição. Coronel, é possível uma convivência entre os bombeiros militares e os chamados bombeiros voluntários? Bem, vou te falar aqui do Rio Grande do Sul, certo? Bom, vamos começar lá do início. A previsão de corpos de bombeiros, né, ela existe na Constituição Federal. Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, existe também a previsão que os municípios possam criar bombeiros públicos, né? Porque se entende que essa é uma carreira de Estado, né? No Rio Grande do Sul, antes da Constituição estadual ser criada, já existia um ou dois serviços, né, voluntários. Então, isso foi, com o passar do tempo, né, esses serviços foram sendo criados em outros municípios e o bombeiro militar sempre teve maior respeito com isso. Agora, Coronel, só para a gente entender como leigo, é possível uma convivência como tem em outros países ou não? Eu vou chegar nisso agora. Pois não. Aqui no Corpo de aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, nós temos hoje 22 bombeiros voluntários credenciados e regulamentados com termo de cooperação firmada com o Corpo de Bombeiros Militar. E nós temos ainda 12 aguardando este termo ser assinado, né? O que o Corpo de Bombeiros propicia? Formação, destinamos viaturas, né? Agora, por exemplo, esse ano nós adquirimos 23 caminhões novos para o Corpo de Bombeiros Militar e estamos destinando 23 caminhões que estavam em utilização para esses bombeiros que estão com termo de cooperação firmado com o Corpo de Bombeiros Militar. Então existe cooperação, existe parceria entre essas unidades. Coronel, operacionalmente, como é que funciona? Suponha que tenha um incêndio em determinado lugar. Quem é que tem o comando? Bom, pelo Corpo de Bombeiros Militar ser uma corporação de Estado prevista nas Constituições, né, o comando das operações fica com o Corpo de Bombeiros Militar. Sim. Teme-se que possa haver uma divergência na hora da atuação entre os bombeiros militares e os chamados voluntários? A responsabilidade sempre, né, é do Estado, né? Então, se houver algum tipo de restrição de atuação, será em conta do risco e da exposição ao risco, por uma questão técnica, mas não pela atuação propriamente dita, né? Tanto é que se o bombeiro militar julgar que alguma área é de extremo risco e que não tem alternativa técnica para ser realizada ali, nem o bombeiro militar irá atuar. Então a restrição será por uma questão técnica, não mais do que isso. Agora, Coronel, falando assim sempre do lado do público, né? Então quem é que pode ser chamado de bombeiro? Só os militares ou os voluntários também podem ser chamados de bombeiros? Bom, Heródoto, eu gostaria de fazer um programa, né, aliás, eu gostaria de escrever um jornal, né? Eu gostaria de ser responsável pelo jornal aqui do meu bairro. Eu posso ser chamado de jornalista? Hoje o senhor pode. Não, de jornalista não. Hoje o senhor pode porque não tem mais diploma de jornalismo, Coronel. Bom, se o senhor for reconhecido como jornalista, o senhor vai ser chamado de jornalista. Olha a minha categoria, o que aconteceu com a minha categoria, Coronel. Isso bom, me parece que não é uma coisa correta, porque se existe uma faculdade que te habilita a fazer isso, tu ganha um nome, né? Então, advogado é advogado que fez uma faculdade de Direito. É verdade. Né? Então, essa questão da preservação... Aliás, para ser advogado, Coronel, desculpe, tem que fazer faculdade e prestar exame na ordem, como eu fiz há uns 40 anos atrás.
Eu também, eu sou bacharel, não fiz o exame, não posso ser chamado de advogado. Então eu não posso chamar o senhor de advogado, mas não é? Não pode, não pode. Isso. Então, essa questão da nomenclatura bombeira, porque ela está prevista em Constituição Federal, em Constituição do Estado. Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, a normatização do Corpo de Bombeiros Militar preservou aqueles corpos de bombeiros aqueles corpos de bombeiros voluntários, melhor dizendo, que eram anteriores à Constituição, que já existiam, tranquilamente. Agora, também a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul não chama bombeiro voluntário, né, porque isso é uma criação de entidades privadas, né? Quando ela prevê um serviço diferente do Corpo de Bombeiros Militar, ela chama de Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro. Perfeito. Né? Quer dizer, o nome, então, Corpo de Bombeiros está associado às polícias militares dos estados. Na verdade, agora, Heródoto, nós só temos um Corpo de Bombeiro associado à Polícia Militar, somente o de São Paulo. Todos os outros são corpos de bombeiros de instituições independentes de Estado. Perfeito. E ali a lei que está tratando, ela está dizendo quem se identifica como Corpo de Bombeiros? Corpo de Bombeiros Público. Né? É isso que se buscou ali, para não se gerar qualquer tipo de confusão. A exemplo, né, quando nós iniciamos a regulamentação, né, ela iniciou toda por uma ação judicial, né, cobrando a ação regressiva do Estado por um mau atendimento do Corpo de Bombeiros. Quando nós fomos responder à ação judicial, descobrimos que não era o Corpo de Bombeiros que tinha atendido, mas era um bombeiro voluntário. Então até o Poder Judiciário fez uma confusão por entender que o Corpo de Bombeiros é o órgão de Estado. Perfeito. Coronel, muito obrigado por sua gentileza para a gente poder entender e as pessoas formarem aqui sua opinião sobre esse assunto. Muito, muito grato. Certo. O Corpo de Bombeiros tem ampla consciência que ele não estará em todos os municípios de todos os estados do Brasil, né? E ele entende que o serviço, né, das corporações voluntárias são importantes e que são estimulados. Mas como qualquer atividade, né, tem que ter um acompanhamento estatal, uma regularização estatal, tem que cumprir alguns tipos de normas e algum tipo de fiscalização. É só isso que esta lei está tratando. Perfeito. Coronel Luiz, muito grato. Muito obrigado. Conte conosco. Um abraço. Eu agradeço. Coronel Luiz é comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque surgiu, então, a gente falou de bombeiro voluntário, e o coronel está explicando agora que o termo bombeiro só pode ser utilizado pelos bombeiros militares, já visto que é um órgão de Estado, e aí estão, então, e existem várias e várias unidades, principalmente no sul do país, e no Rio Grande do Sul. Por isso que nós pedimos aqui a participação do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.